Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar então para vocês um pouquinho sobre soft skills que designers deveriam ter, ou pelo menos procurar desenvolver. O que são as soft skills? Soft skills são características comportamentais, não são habilidades, né, que eu desenvolvo no colégio, então não é que nem matemática, português que eu aprendo, são coisas que eu posso desenvolver ao longo da minha vida. Nós como UX designers tem as hard skills, que são os softwares, as características técnicas que a gente aprende utilizando software, estudando, e tem outras que a gente precisa desenvolver que são mais comportamentais e afetam diretamente o nosso trabalho. Eu trouxe aqui algumas que eu acredito que seriam bacanas a gente desenvolver, então, para chegar àquela senioridade que todos desejam. Então, deixando claro para vocês que o UX designer seniors não são aqueles que sabem muito de software ou de processo, eles desenvolvem também outras características. Característica, então, número 1, que eu acho que é a mais batida, todo mundo fala, que é muito importante realmente, é a empatia, então é aquela capacidade de se colocar no lugar do outro. E essa característica, essa skill, ela é muito polêmica também, porque muitas pessoas dizem que as pessoas não têm essa capacidade, a não ser que elas sejam a pessoa, como por exemplo, um homem saber o que uma mulher sente quando sofre preconceito, então geralmente ele não vai saber exatamente o que uma mulher sente, ele pode imaginar, mas ele não é uma mulher, ele não consegue saber. Resumidamente, a gente precisa calçar os calçados do nosso usuário, então a gente precisa conversar com eles para conseguir entender o que eles sentem e tentar projetar uma solução que faça sentido. Outra que é muito importante é a questão da comunicação. Então, a comunicação não só verbal, como a escrita também. Quando você vai mandar um e-mail para as pessoas, tentar ser mais objetivo, colocar em tópicos, usar bullets, negritos, enfim. Isso é muito importante. E quando a gente está falando de comunicação verbal, também tem a questão de saber passar para a equipe, para as pessoas, enfim, de uma forma eficiente o que você fez. A terceira característica que eu acredito que seja bem importante, a terceira habilidade que você precisa desenvolver é a questão do trabalho em equipe. Então é o famoso mandurinha não faz verão, só o mandurinha não faz verão. E o designer também segue dessa. Então a gente precisa saber trabalhar em equipe. Não tem como um UX designer trabalhar sozinho com um fone, sem conversar com as pessoas, sem discutir, sem cocriar. Então a palavra da vez, do momento, é a questão da cocriação, do trabalho em equipe para chegar numa solução melhor. O que o designer precisa desenvolver é a questão da boa apresentação. Então quando a gente vai a campo, faz pesquisa com os usuários, a gente precisa saber apresentar ela de forma concisa para a equipe. Também a questão até de desenvolver a oratória, a forma de falar, é uma coisa que a maioria das pessoas realmente não possui, mas é interessante para conseguir vender a tua ideia e mostrar o que tu coletou no campo, ou um projeto que tu fez. Outro ponto também que é muito importante, assim, muito importante, os designers terem essa questão de ser curiosos e inquietos, né? Então, um bom UX designer, ele nunca se contenta com apenas uma informação, ele sempre vai atrás, ele sempre está buscando melhorias, buscando inovação no processo, então ele não fica sempre na mesmice. Um bom UX designer, ele está sempre se reciclando, sempre curioso e buscando melhorar na sua profissão e nos seus conhecimentos. Uma outra skill que é bem legal de se desenvolver é a questão da síntese. Então a pessoa que, mesmo que tu colete muita informação, tu precisa saber passar de forma concisa para as pessoas. Então ter o poder de síntese, tanto de explicação verbal como numa apresentação, é muito interessante. Então indico vocês a trabalharem isso. Bem relevante, uma característica, uma skill que a gente precisa desenvolver é a questão da flexibilidade. A nossa profissão, ela está sempre em constante mudança. Então o designer que fala, ano passado eu usava esse software, ano passado eu fazia dessa forma, realmente ele não vai sobreviver por muito tempo. Então é importante que quem trabalha na nossa área desenvolva essa questão da adaptação e flexibilidade, que as coisas mudam muito rápido. Um ponto que eu acho bem legal trazer aqui para vocês é a questão do saber ouvir. Saber ouvir, na verdade, em qualquer profissão, em qualquer parte da vida é importante, mas nós como UX designers precisamos desenvolver essa habilidade de falar menos e ouvir mais. Tanto os nossos colegas, como quando a gente está fazendo alguma pesquisa, a gente precisa falar, esperar as pessoas ouvirem, não ficar completando. Então isso é uma habilidade bem importante que a gente precisa desenvolver, que é a questão do saber ouvir, escutar mais do que falar.
ponto que eu queria trazer para vocês que eu acho muito relevante também é a questão da resolução de problemas. Então, o UX designer ele precisa agir de forma positiva e eficaz para resolver os problemas. Só tipo, a gente tem um problema e não propor uma solução, porque afinal é isso que a gente trabalha, propor soluções. Então, quando a gente tem um problema, a gente precisa agir friamente para resolver esse problema, não só na nossa profissão, como em todas, mas eu acredito que seja bem relevante pra gente. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, algumas soft skills que na minha bagagem aí de alguns anos trabalhando com UX e gerenciando pessoas no meu time, eu consigo ver muito importantes essas skills. E quem quiser saber mais sobre esse assunto, aqui embaixo eu vou deixar o link de um post que eu fiz sobre esse assunto. E é isso, então, valeu, pessoal!